Estamos de volta com o programa Encontro Marcado, falando hoje com a doutora Fátima, fonoaudióloga. Doutora, como a audição das crianças contribui para o seu aprendizado? A cada dia é uma novidade, né? Como a audição da criança me ajuda. Eu começo a perceber que as crianças, elas nos ensinam. Todos os dias, ela nos coloca numa situação nova. Então, falar de audição da criança é uma coisa muito linda. E eu vou entrar num assunto aqui, Modesto, que as pessoas às vezes não entendem. E nós sabemos perfeitamente que nós temos 2 olhos e cada um tem a sua função. Mas a maioria das pessoas não sabem que as 2 orelhas, cada uma tem a sua função. Se você perde uma orelha, a outra sozinha, ela não funciona muito bem. Então, se você tem um ouvido, um olho para longe e um olho para perto, você tem a orelha direita, que serve para você me ouvir nesse momento, a entonação da minha voz, esse sobe e desce da minha fala, como eu percebo a sua. Eu diria que é a melodia da fala. Então, a orelha direita, ela está preparada para receber isso. Já a orelha esquerda, ela está preparada para receber o que você fala e interpretar o que você fala. Então, as crianças, elas precisam estar numa condição de audição bilateralmente equivalentes, senão elas vão para a escola com déficit, e lá na escola é que vai ter o problema. E aí nós temos uma questão que a gente precisa discutir muito, principalmente nas escolas, e principalmente com os pais acima, que têm filhos de 6 anos de idade. É muito importante que a gente saiba disso. Doutora, é só mais uma perguntinha aqui, fora daqui da nossa pauta. Corrigir uma criança quando ela fala errado, faz bem para a criança ou não deve, não é aconselhável? Bom, o corrigir, ele tem que ser com muito cuidado, porque a criança, ela está aprendendo. Tudo que ela está vendo é um aprendizado. Então, corrigir, você nunca deve dizer para a criança, você está errada. A criança falou com troca. Se você percebeu que ela fala Brasil e não fala Brasil, você nunca vai dizer para ela, a palavra é Brasil, porque, na verdade, ela está ouvindo Brasil mesmo, mas ela não sabe produzir. Então, o que você vai falar? Quando ela produz a palavra incorretamente, você vai e corrige sem ela perceber. Ah, você falou Brasil. Brasil! Então, a criança vai entender. Nossa, tem alguma coisa no som aí que não está muito legal. Então, corrigir de uma forma certa é você não dizer que a criança está errada. Ok. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre processamento auditivo central. Parece que é um tema muito interessante. É uma coisa muito, muito nova. É uma coisa que Music ele descobriu em 1979 e hoje a gente está assim com um achado dentro da audição, dentro da fonoaudiologia. Eu costumo dizer que o processamento auditivo central é a solução dos nossos problemas no aprendizado das crianças. Como eu acabei de falar anteriormente na pergunta que você me fez com relação às crianças, que uma orelha fala, uma orelha responde e a outra orelha responde de formas diferentes. Quando uma criança tem 6 anos de idade, ela está pronta para aprender a ler e escrever. Se ela não tem uma audição linear, porque o caminho das orelhas, como eu te disse, se o senhor canta e eu escuto, se o senhor toca e eu escuto, a minha orelha direita ela vai fazer um cruzamento natural, rapidinho para a área de linguagem. Certo? A orelha esquerda, ela vai fazer um cruzamento mais longo. Ela vai no lado direito e volta para o lado esquerdo. Então, o caminho é mais longo. Então, existe uma pontezinha chamada corpo caloso no cérebro, que se ele não estiver amadurecido, Modesto, você não vai conseguir, a criança não vai conseguir interpretar o que a professora está falando. Ou seja, o processamento auditivo dela está atrasado com relação à linguagem. Então, vai ser muito difícil essa criança acompanhar as outras crianças. E o principal sintoma que as mães, professoras, escola devem observar é quando a criança, você pede para ela, pergunta alguma coisa e ela diz, repete. Ela nunca entende de primeira vez. Ela sempre está pedindo para responder ou perguntar mais uma vez para que ela possa dar a resposta. Então, isso é um sinal muito importante para que esta criança possa ser levada para o fonoaudiólogo fazer o exame chamado avaliação do processamento auditivo central. E lá nós vamos
avaliar em 22 testes o que essa criança tem, o que ela precisa. E hoje, o que eu mais encontro, o que eu mais recebo em consultório não é só criança, Modesto. A comunidade que está trabalhando com processamento auditivo central, que são os neurologistas e os fonoaudiólogos, nós estamos recebendo quem? Pessoas que querem passar em concursos, pessoas que querem passar na prova da OAB, pessoas que querem passar em vestibular. Elas se esforçam, mas elas não conseguem. O que está faltando? Onde está o problema? Por que eu aprendo isso com facilidade e não aprendo isso? O processamento auditivo central vai te dizer, vai treinar e você vai ter sucesso naquilo que você espera. É muito importante a gente avaliar o processamento auditivo. Todas as idades, inclusive. Nós fizemos uma pauta com várias perguntas, mas nosso tempo, televisão é tempo, e aí é complicado. Mas eu gostaria de saber o que vem a ser redução vocal. Redução vocal. Redução vocal é o seguinte, é a sua incapacidade de colocar a sua voz. Vamos falar de cantores. Os cantores, o que eu vejo, o que eu avalio aqui, principalmente, nós estamos falando de região, bem regional, os profissionais estão começando, os profissionais da música, principalmente, estão começando a acordar que é necessário cuidar da voz, porque a voz é o seu instrumento de trabalho. O meu instrumento de trabalho é a minha voz, o seu instrumento de trabalho é a sua voz. Então, nós necessitamos cuidar. Então, essa redução vocal é quando você tem uma rouquidão, você tem uma afonia, você tem uma bitonalidade dessa voz, você tem uma quebra de sonoridade dessa voz, você tem uma voz que a gente chama de craquelada, aquela voz que é ruim de ouvir. Você está conversando com a pessoa e você começa a ficar irritado com aquela voz. Então, isso está acontecendo com esse indivíduo, uma redução vocal. Então, ele precisa cuidar, e os cuidados são importantes. E eu estou muito feliz em receber um copo d'água aqui no seu programa, e essa água é natural, porque a água natural, ela hidrata. A água gelada que as pessoas tomam, ela não hidrata. Ela serve para refrescar, mas não serve para o trato laríngeo. Quer dizer, não é aconselhável quem trabalha com a voz, então, tomar água gelada. Não é aconselhável. O profissional da voz tem que hidratar o seu corpo com água natural. Evitar bebidas alcoólicas, principalmente. Evitar o cigarro. O cigarro, esse não é nem evitar, é não fumar mesmo. E a alimentação tem que ter bastante cuidado. A questão dos condimentos, a questão dos sucos ácidos, tem que ter bastante cuidado. O gengibre, que hoje nós estamos nas festas juninas, julinas, sejam elas quais forem, a gengibre, ela é um veneno para quem usa a voz. A romã, ela é um veneno. Doutora, é verdade É isso? verdade. Porque eu gosto muito de gengibre, então faz mal à saúde. Faz mal para a voz. Para a voz. Você pode usar gengibre para outras coisas, mas para a sua voz, não. Porque ela vai mascarar a sua voz e você vai começar a falar mais, e você vai estar agredindo a sua prega vocal. Que a gente tem que ter muito cuidado com esse músculo que é tão importante para nós. Qual os prejuízos que os distúrbios de voz podem causar às pessoas, doutora? São vários, né? Porque se você imaginar uma pessoa sem voz, você já ficou afônico alguma vez, Modesto? Sim. Então, imagine o cansaço que você tem para falar. A parte respiratória, quando você tem um problema de voz, ela fica comprometida. E isso é importante lembrar. Se você quer ter uma boa voz, você precisa ter uma boa respiração. Então, você não consegue falar, você vai ficar sem engolir, deglutir direito, porque está tudo inchado essa região. Então, é importante dizer que você precisa cuidar da voz, não só pela voz, mas pela sua qualidade de vida. Os profissionais de rádio, de televisão, todos os profissionais que trabalham com a voz, Sim. quais as recomendações que a senhora daria para essas pessoas que trabalham com a voz? As pessoas, principalmente hidratação. Esse é o ponto número 1. Se você vai fazer um programa, você deve evitar algumas substâncias, porque você vai falar por um período contínuo. Leite, por exemplo, ele provoca muco, provoca aquele pigarrozinho do... Então, isso aí vai prejudicar a voz. Você tem que ter um bom repouso e você deve evitar bebidas alcoólicas ou refrigerantes. Então, são cuidados simples,
Coma uma maçã antes de ir trabalhar, isso é importante. Faça um exercício em casa, no banheiro mesmo, gargarejando água morna. Isso é muito bom, é excelente para alargar a sua laringe, te dar um relaxamento muscular e você ir trabalhar com tranquilidade. O que você não pode é ir antes do seu trabalho, esses profissionais, principalmente locutores, usar chicletes ou balas de menta, mentol, né? Isso aí é horrível. Quer dizer, vem totalmente ao contrário de tudo aquilo que as pessoas fazem, Exatamente, totalmente o contrário. E assim, quando a sua vizinha observar que você está rouco e te fizer um chazinho de romã, não tome, porque você vai ficar muito pior, tá? Então, agradeça, mas a romã, ela não serve para problemas vocais. Bom, uma última pergunta que eu gostaria de fazê-la é a seguinte: quais as dicas para ter uma boa saúde vocal? As dicas é principalmente hidratação, repouso e cuidar dessa voz com muito carinho, com alimentos que você não produza uma bitonalidade nessa voz, uma aspereza nessa voz, que faça uma distringência através de frutas como maçã, peras. Isso é extremamente importante. O cuidado da sua voz, eu costumo ir pelo caminho da minha avó. A sua saúde entra pela boca, e entra mesmo. Doutora, uma pena que o tempo esgotou, mas a senhora tem mais 2 minutos para fazer aí as suas considerações e mandar um recado aí para o pessoal que usa a voz. Eu quero, assim, particularmente agradecer a você, Modesto, agradecer à TV Câmara por este convite, né? Muito importante a gente falar de coisas que parecem simples, mas estão no nosso dia a dia e que, às vezes, a gente precisa entender o que acontece com o nosso corpo. E as pessoas que usam a voz, as pessoas que têm problema de disfagia, as pessoas que têm problema de audição, as pessoas que têm um problema relacionado com a fonoaudiologia, procure um fonoaudiólogo, é importante, você vai ter uma melhor qualidade de vida. Tenha certeza disso. Muitíssimo obrigada, Modesto. Eu agradeço realmente pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. Esperamos que a senhora volte mais vezes. Termina aqui o programa Encontro Marcado. Você pode assistir esse e outros programas todos os dias, ao meio-dia e às 21 horas. Até o próximo programa.